Boa tarde, pessoal. Nós estamos aqui hoje com a Estelinha Santini, em mais um podcast da Celere Network. Estou aqui com a Selma Neves também. Hoje a gente vai poder falar um pouquinho de negócios, falar um pouco de networking, falar das nossas experiências, contar um pouco das nossas histórias. Essa é a ideia do nosso podcast. Estelinha, muito obrigado, viu, desse primeiro momento. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Gostaria que a gente começasse com a Estelinha contando um pouquinho suas origens, um pouquinho da sua família, um pouco de onde você veio, Estelinha, e o que você faz hoje profissionalmente. E já me conta também como tudo isso começou, como que surgiu essa faísca do empreendedorismo, do próprio negócio, como que veio tudo isso? E eu já vou falar, dando risada, enquanto estava montando aqui, nós duas estávamos aqui tricotando e falou, quando alguém me pergunta como que eu tô, é rápido, é direto, e a gente estava rindo e você entrou com a questão. Primeiro, obrigada pelo convite, amei estar aqui conversando com vocês. Para mim é uma honra participar como convidada de vários podcasts, porque se alguém te convida para fazer um podcast é porque a pessoa gosta de conversar com você ou te escutar falar. Então, para mim, realmente é um presente ser convidada para estar aqui. Então, obrigada por isso. Brincadeiras à parte, a gente estava falando exatamente disso. Eu falei, poucas pessoas querem saber da sua vida. Dane-se de onde você vem. Você pode até contar uma trajetória que inspire alguém. Nossa, eu tô mais ou menos nessa faixa. Mas as pessoas querem saber o que ela pode me ajudar, né? Então, por muito tempo eu contei detalhes da minha vida e eu comecei a perceber que era um podcast que as pessoas assistiam, mas não davam tanta importância. Então, eu resumo bem e começo a pontuar algumas coisas que me fizeram ter resultado, que aí a trajetória faz sentido. Eu hoje atuo como estrategista digital, que é uma profissão nova. Então as pessoas, estrategista digital, o que faz? O que faz é que uma coisa é você estar no digital, outra coisa é você estar no digital com estratégia. Estar no digital com estratégia leva você para algum lugar. Anteontem eu fiz um podcast que eu estava explicando o seguinte, por exemplo, tem muita gente que acha que o digital não funciona. Por quê? Porque não está usando a estratégia certa. Se eu quiser ir para o Guarujá, eu tenho que pegar o caminho para ir para o Guarujá. Se eu pegar qualquer caminho e de repente pego um caminho que me leve para Uberlândia, eu não vou chegar na praia. Então a estrategista digital, ela dá o caminho. Então, como que isso entrou na minha vida, né? Eu sempre trabalhei educando pessoas. Eu sempre fui uma pessoa que amava resolver problemas. Eu sou formada em educação física, então eu trabalhei em academias muito tempo. Eu dei aula de personal, aula de spinning, fui gestora da equipe técnica. Queria entender que metas eu tinha, então eu batia metas na equipe técnica que não me levavam a lugar nenhum na academia, porque só a equipe de vendas faz uma empresa crescer. Né? A equipe técnica pode bater as metas e que legal, parabéns, você tá indo bem. Mas se a equipe comercial não for bem, então eu migrei pro comercial por isso, porque eu olhei e falei, quer dizer que então a área que eu tô não vai mudar a vida da empresa, uma vez que eu era CLT, né? Não precisava mudar a minha na época, não achava que precisava mudar a minha. Então eu migrei pra área de vendas e aí que eu percebi que a área de vendas, ela, sem você conhecer as técnicas e para onde você deve ir, é uma área de intuição. E que tem muita gente que é muito intuitiva e vende muito bem. Quando você une uma pessoa que já vende bem com técnica, ela explode. E quando você tem uma pessoa faz uma venda intuitiva e tarará, mas ela não tem a técnica, e você pega uma pessoa que não tem a veia de conversar, mas ela tem técnica, ela ganha da pessoa intuitiva. Por quê? Porque venda é técnica. Então eu comecei a aprender isso. Quando o digital começou a ficar forte, eu já tinha um grupo que fazia projeto de emagrecimento no digital, eu fui trazendo um pouco da técnica que eu aprendi em ser gestora de vendas pro digital. E aí eu comecei a ver que eu vendia mais do que outra pessoa falando do mesmo produto. Foi a hora que eu decidi educar. Então, desde como falar, como ter coragem, como se desenvolver, que é uma coisa que eu sempre tive facilidade de quebrar gelo, desde isso até a estratégia assertiva, que post fazer, que foto colocar. Então, trabalhar como estrategista digital foi um trabalho que a minha vida veio me trazendo até aqui. Foi uma evolução da parte técnica, para entender que o comercial mudava o jogo de uma empresa, uma vez que eu era CLT e queria que a empresa crescesse. Quando eu saí dessa empresa, eu consegui fazer dinheiro, porque eu já tinha aprendido a fazer isso. E aí o digital veio para reforçar, então eu consegui migrar aquilo que eu sempre ensinei no offline, hoje no online. Entendi. Nossa, que bacana. Então, resumindo, você une as duas coisas, né? Você traz as características de um bom vendedor através das técnicas de vendas, que existem já há bastante tempo, pega o digital, que está explodindo cada vez mais,
e ao mesmo tempo é um desafio, porque a gente fica bombardeado de um monte de informações, às vezes não sabe para que lado ir, e une as duas coisas para ser mais assertiva para encontrar o cliente ideal para aquela empresa. É isso. Entendi. Ô, Estela, me fala uma coisa. Quando a gente fala de digital, você está falando Instagram, Facebook, LinkedIn, você está pensando em todas as plataformas, redes sociais, é aí que você atua principalmente, é isso? A minha principal plataforma é o Instagram. É o Instagram. Por que eu escolhi o Instagram, né? Pô, a gente tem o TikTok que tá bombando, o LinkedIn que muitas pessoas são procuradas por lá, mas o Instagram é uma ferramenta de venda muito forte. Por quê? Porque é o aplicativo que você mais abre depois do WhatsApp. Então, por exemplo, no seu momento de lazer, você não tá pensando em nada, você pega o celular e, deixa eu dar uma olhada aqui, você abre o Instagram. As crianças até usam, às vezes, o TikTok, tem muita gente que abre o TikTok, mas o Instagram, ele é o pioneiro. E o que acontece com o Instagram? As pessoas vieram com força pro Instagram para educar e para vender. Então ele já traz um know-how de que você olha e fala assim, caramba, aqui eu vou comprar, aqui eu vou achar. Você procura, você põe a hashtag no Instagram. E muitas vezes eu já escutei essa pergunta, mas em quantas eu devo estar? Aí eu sempre digo, a minha opinião é esteja em 2. Que você der conta de estar. Então, por exemplo, se for o WhatsApp e o Instagram, são 2 plataformas. Eu gosto muito do Instagram, estou no TikTok de forma mais leve, mas o meu negócio é o Instagram e o WhatsApp. Então esteja em 2. Por quê? Porque se por acaso uma plataforma cai, você continua trabalhando pela outra. Então tem algumas coisas que a gente faz e que nós vamos falar aqui ainda, para que você tenha segurança se uma plataforma não funciona mais. Mas o mais importante esteja em uma muito bem feita. Por quê? Muitas pessoas, eu tô no YouTube, aí eu tô no Instagram, aí eu tô no TikTok, mas você não tá 100% nenhum. Eu posto uma vez na semana aqui, uma vez na semana aqui, e aí você não cria audiência, autoridade em lugar nenhum. Então se você conseguir estar bem em uma só, esteja em uma só. Se você domina bem 2, se você domina bem 3, tem braço para isso, aí você começa a se dedicar e crescer. Mas a minha especialidade e o crescimento das empresas que eu faço é diretamente no Instagram. Estela, o que eu observo, por exemplo, quando você fala do Instagram, as pessoas, vamos falar de mulher, que é nosso público da CLN, tem medo. Né? A mulher carrega muito essa insegurança, assim, ai, tô feia, ai, meu cabelo, e ela não tem essa constância por isso, eu vou gravar terça-feira nova, não fiz escova, e a gente recebe todo o tempo assim, faz agora, que nem você fez comigo lá no restaurante, pega aqui agora, e já grava, ai, será que vai ficar? Então isso eu acho muito legal em você, quando você dá confiança para a pessoa estar lá, ela acreditar nela. Porque quando a gente vê quantas vezes eu gravava, eu pegava e apagava. Falava, não ficou bom. Não ficou. E chega uma hora que você fala, não, cansei. Aí você perdeu aquele time de falar. Então esse caminho que você faz, eu acho assim fantástico. Que a pessoa tem que ser artista. Ela tem que a perder a vergonha e tal. Como a gente vai assistir novela. Né? Você tá vendo o outro, aquilo vai ficando, a Glória Pires. Você hoje tem que aprender a ser artista de você mesma. Falar do seu trabalho, falar de você. Hoje eu não tô legal. E quem consegue chegar com naturalidade assim, é onde a gente vê a audiência. Isso, você sabe que uma virada de chave é a seguinte. Você precisa entender que no Instagram você tem o feed e você tem os stories. O feed, eu falo que num show, é a Ivete Sangalo no show, arrumada, cantando, maravilhosa, com o tom certo, com o microfone, com as luzes, com fogos. É o show pronto. Os stories, ele é bastidor. Então é aquela hora que quebrou o salto, que estourou a corda da guitarra, que o baterista chegou atrasado. O stories, ele é bastidor da sua vida. Nem faz sentido você se arrumar tanto para estar nos stories. O que acontece é que as pessoas não têm essa consciência. A maioria dos problemas em aparecer tem a ver com pouco conhecimento. Onde que eu clico, o que eu falo, como é que eu coloco um filtro, será que eu posso estar com o cabelo assim? Será que eu tô... A vulnerabilidade das pessoas atrai muito mais a audiência do que você ser a pessoa perfeita. Exemplo, outro dia eu tava dando uma aula e a minha aluna falou assim, mas eu nunca falei, como que eu começo? Começa ligando a câmera e falando, nossa, eu nunca falei aqui. Vocês imaginam o tanto que eu tô suando? Por que eu resolvi falar hoje? Porque eu tenho um produto que eu sei que ajuda muita gente e eu quero falar dele com vocês.
eu tô mostrando o quê? Eu tô mostrando vulnerabilidade. Quantas pessoas vão escutar esse stories e falar assim, sou igual. Nossa, eu também, eu nunca liguei uma câmera, nossa, que corajosa. Diferente de eu, ai, deixa eu deixar o cabelo perfeito, me arrumar, virar um robô porque eu tenho que ser perfeita. Hoje, gente, eu vim falar de uma coisa que é muito importante pra você. Aí você tem a sensação de que não é você. Você tem a sensação que tá feio, que tá falso. Por quê? Porque não é você mesmo. Você não fica sempre arrumada daquele jeito, você não fala daquele jeito. Então, quanto mais você traz o que você é, você mostra uma insegurança que você está com aquela insegurança. Eu dou sempre o seguinte exemplo. Eu nunca mais quero ganhar seguidores ou tanto engajamento com duas coisas que eu tive na minha vida, que eu tive muito engajamento, mas eu não quero ter esse tipo de engajamento, mas só é contando. Uma foi quando meu pai morreu, a outra foi quando o Henrique teve meningite, e a outra foi quando entrou um gambá na minha casa. São três coisas muito fortes que aconteceram na minha vida, que assim, tive audiência assim, que eu nunca tinha tido nos stories, as pessoas escrevendo e repostando. Lógico que a morte é uma coisa que a pessoa vem te consolar, ela tá vendo que você tá sofrendo, ela já passou por isso, ela sente a mesma dor que você, ela também tem pai, então ela sente. O Henrique, no caso da meningite, eu tive amigas que nunca tinham vacinado de meningite, eu tive lugar que ligaram, já tinha acabado a vacina de meningite, quer dizer, foi uma coisa que chocou as pessoas, estava todo mundo muito preocupado, é uma doença grave. E o gambá, que era uma coisa, poxa, quer dizer, eu ensino marketing digital igual uma condenada. Eu falo disso o tempo inteiro, eu gero conteúdo sempre, pra quê? Pra pessoa amar ver o gambá. O que eu fiz com o gambá? O gambá, eu já peguei o gambá e falei, agora eu vou falar o que no marketing digital o gambá me ajudou. O que é isso? É você trazer a audiência para próximo. A pessoa sente íntima, próxima, colada em você. Porque ela fala, nossa, entrou um bicho na casa dela, então esse rato não é nada. Ah, então essa barata não é nada. Nossa, o pai dela morreu. E pensar que eu sofri tanto quando morreu meu avô. Nossa, ela tá no hospital. E ela fez a mãe dela levar pipoca pra criança no hospital num dia que aconteceu tal coisa. Então eu acho que você trazer aquilo que você tá sentindo, você muito mais aproxima do que espelhe pessoas. E as pessoas tendem a fazer o contrário. Ela quer passar uma coisa perfeita, o cabelo perfeito, o fundo perfeito, a coisa perfeita. O que não é perfeito, traz pessoas pra próximo quando você tá, por exemplo, nos stories. Estela, mas é muito importante você falar isso para você ver o quanto a gente ainda está iniciando esse mundo digital, porque quando a gente às vezes prepara muito, você recebe a seguinte orientação: ai, ficou muito, seja mais leve, faz assim. A gente já fica preocupada em querer ser natural. A gente já fica preocupada em, não, relaxa, tal. Você vê, porque já sabe que esse jeito que é o jeito que assim, conecta pessoas. Então, essa confiança também é com o tempo, né? A gente pega e começa a falar assim também, ai, vou ser bem natural para poder, né? Então, ai, olha, querendo ser natural forçadamente. Então, uma dica para isso é você dar um nome pro seu celular. Por exemplo, você olha pro seu celular e chama de Ângela. Então você vai olhar pro celular e vai falar assim, Ângela, deixa eu te contar um negócio. Você não sabe, cara, porque quando você fala com a Ângela, é diferente de olhar pro celular. Eu tenho um aluno que é professor, de oratória, e quando eu falei da dica da Ângela, né, não chamei de Ângela, chamei de outra coisa, ele falou, você tá dizendo de um conceito na oratória que é o falar com e falar para. Quando você fala para, é como se a gente viesse aqui nesse podcast hoje e fizesse assim, bom, vamos começar. Esse podcast hoje falaremos sobre a importância de falar no digital. Dica número 1, olhe para a câmera. Dica número 2, dê um nome para o celular. Sugestão, Ângela. Número 3, eu estou fazendo o quê? Eu estou palestrando, eu estou falando para, ele me ensinou isso, né? Qual que é a grande sacada? Você falar com. Falar com é falar como a gente tá conversando. Pô, que legal. Pô, que legal, você só fala com. Você não fala uma palestra, pô, que legal. Então, o digital, ele trouxe o quê? Intimidade para nós. Então, quando você dá o nome pro seu celular, várias alunas dão o nome de Estelinha, né? Porque, ô Estelinha, deixa eu te contar aqui como que faz para emagrecer. O Araque, por exemplo, do conceito. O Araque faz vídeo. Você imagina que ele pode fazer um vídeo falando, 3 dicas importantes para você que faz vídeo nas redes sociais. Primeiro, olha pra câmera. As pessoas olham pra elas, não é verdade? Elas ficam olhando pra elas. Então, o vídeo sai assim, a pessoa tá filmando lá, ela tá falando assim, oi. Lá do lado, assim. Ou pra câmera do lado, ou então ela tá até mexendo no cabelo. Ela fala, tudo bom, pessoal? Hoje eu vim aqui falar pra vocês sobre a importância de você...
Pô, se você tá falando com uma pessoa, a pessoa tá arrumando o cabelo, você vai prestar atenção nela? Então olha pra câmera e fala o que você tem pra falar. Ou número 2, né? Não fica tão embaixo ou tão em cima que as pessoas se cortam no vídeo. Então, preenche o vídeo. Mas porque ele quer dar essa dica. Se ele for falar palestrando, 2 dicas para você fazer um vídeo. Virou palestra. Quando ele chama o celular de Ângela, seguinte, pra você não errar no vídeo, olha pra câmera, Ângela. Quer dizer, eu me transformo e falo com. Fica mais à vontade. Então, o exercício de dar nome pro celular vai facilitar na hora de começar. Por quê? Porque o começo, ele é robótico. Você não tá acostumado a olhar e falar com nada. Você pega um celular e fala... Hoje eu vou falar... Não tô falando com ninguém? Não, põe o nome. E aí você passa a falar com alguém. E aí fica mais real. E você não se sente tão esquisita. Aí, eu vi um vídeo meu, achei horrível. Claro, não é você? Você não fala assim com as pessoas? É verdade. E, por exemplo, quando a gente vai... Cara, isso é uma das coisas que eu mais tenho dificuldade de falar olhando para uma câmera. Vai já chamar de Ângela agora. Um monte de gente, cara, já você vai palestrar, você vai falar com o público, não sei porque, é totalmente diferente do que você estar sozinho numa sala olhando para uma lente, cara. Eu fico olhando para lá, o meu raciocínio já bagunça. Sempre foi assim. E eu fico pensando no seguinte, Stella, por exemplo, essas dicas são valiosas, muitas pessoas estão fazendo essa movimentação nas vidas. Da Selma e eu, por exemplo, viemos para cá. Cara, a gente quer fazer um podcast, a gente quer evoluir nessa parte. Começamos a conversar com algumas pessoas, assuntos muito interessantes. O Araque aqui apoiando a gente, a Vox também, né, cedendo espaço, então é fantástico. Mas eu fico pensando assim, eu entro lá no meu Instagram, cara, tá todo mundo fazendo isso. Todas as pessoas estão fazendo isso. E tem pessoas muito boas fazendo isso, né? E você vê algumas tendo bastante sucesso, outras lutando para atingir aquele patamar que elas desejam. A minha pergunta para você, que é uma pessoa que tem sucesso, que consegue resultados, nesse início de conversa nossa, dá para ver quem você é. Eu quero saber o seguinte, cara, o que você acredita que é o diferencial de uma empresa que tem sucesso? Qual que você acha, o que uma empresa precisa fazer para ela se diferenciar do resto dessa galera que bombardeia a gente com informação? Primeira coisa, eu quero falar um ponto importante do que você falou. Você fez o seguinte comentário, a gente vê que tá todo mundo no digital. Todo mundo que você vê, porque a grande maioria das pessoas não está no digital. E isso é uma coisa muito importante da gente falar, sabe por quê? Eu já escutei assim, eu nem vou começar, cara, a turma já tá voando. Oi? A turma nem começou. Sim. O digital está recém-nascido. Vocês não têm ideia de onde isso vai chegar. Então, assim, você tá começando agora, você tá na frente de uma galera. Pode apostar. Porque isso é só o começo. Amanhã a gente não vai se comunicar mais se não for por vídeo. Então, querido, você tá com problema de fazer um stories hoje? Ferrou pra você no futuro. Ou você começa agora, você vai estar habituando e vai ficando de forma fácil, ou você vai sofrer lá na frente que não vai ter opção. Reunião, manda seu vídeo. Oi? Processo seletivo, a gente não vai se encontrar? Me manda um vídeo de 4 minutos explicando. A pessoa... Ou seja, o vídeo, ele é a tendência. Sim. Tá? Já falando da Conceitos Vídeo, não é verdade? Nós vamos precisar muito do Araque. Araque, não é? Já tem os produtos pra tudo isso. É isso aí. Diz que Araque, depois vocês colocam o telefone dele aí na propaganda. Mas olha só, as pessoas vão precisar aprender a fazer isso. Nada como exercitar agora. Então, primeiro passo, a gente acha que todo mundo está, porque todo mundo que a gente assiste já está. E quem a gente não assiste que não está? É uma multidão. Então, primeiro, entre. Quem são as pessoas que se diferenciam, né, hoje no digital? Vai parecer um clichêzaço que eu vou falar aqui, mas eu vou falar do meu jeito. Do meu jeito. O meu clichê. Eu falo que os clichês, eles podem ser explicados por pessoas diferentes. Eu tenho um quadro nas minhas redes sociais, não sei se vocês já viram, que é assim, nem tudo que tá nas redes sociais serve pra você. Que eu pego uma coisa que alguém tá fazendo, que eu não domino nada, e eu tento fazer igual e fica péssimo. E fica mesmo. Teve um dia que eu peguei um marido e uma mulher que a menina virava de ponta cabeça e não sei o que lá, e eu fui fazer com meu marido e quase matei ele, quase caí em cima dele, quase teve morte. E é exatamente pra dizer, nem tudo que tá na rede social serve pra você. Nada é mais genuíno do que você fazer o que é a sua cara, a cara da sua empresa, o seu negócio. Então, por exemplo, eu falo assim. Eu falo assim desde que eu nasci. Eu falo assim quando eu tava na faculdade. Eu falo assim quando eu tô com os meus pais. Eu falo assim com os meus amigos. E eu falo assim nesse podcast. E eu falo assim no meu Instagram. Quanto mais você estiver próximo daquilo que é você,
mais você se destaca de outras pessoas, porque não tem nada que é parecido com você. O grande problema é que as pessoas tendem a... Uma coisa é você se inspirar. Então eu tenho mentores que eu falo, caramba, esse cara fez esse negócio, eu vou fazer do meu jeito agora aqui. Autenticidade. Mas eu vou usar minha autenticidade para fazer o meu negócio. Isso já é um ponto, tá? Então, número 1, autenticidade. Isso te diferencia do mercado. Porque às vezes você vai falar de um jeito que ninguém falaria. Por quê? Porque é só você que fala assim. Número 2 é a constância. Por quê? Porque quem tem pouco conteúdo não sobrevive. Então, por exemplo, eu fiz por 2 anos e meio live todo domingo às 10. Eu dava aula na minha comunidade 2 vezes na semana para as minhas alunas. Para você dar aula 2 vezes na semana sobre marketing digital, sobre estratégia digital, no mínimo você tem que estudar muito. Porque você vai ter que ensinar pessoas. Então, assim, isso já vai diferenciar quem realmente está fazendo diferente. Porque ninguém abre uma live de 1 hora se não tem conteúdo para falar. Ninguém entra no podcast sem ter conteúdo para falar. Então, a constância prova que você pode falar a mesma coisa de N formas e que você tem muito para falar para muita gente. Então, a constância nem sempre é só uma disciplina. Ela é uma mostra de que você não é uma pessoa passageira ou que você está testando uma coisa na internet. Realmente você tem consistência. E por último, é o que você fala. Por quê? Porque você precisa resolver o problema de alguém. Ah, eu entrei nas redes sociais. Ai, agora tô esperando o pessoal chegar. Ninguém vai chegar se você não resolver o problema de alguém. Antigamente, quando a gente veio pro Instagram, tinha muito isso, lifestyle. Puxa, viajei pra um lugar lindo, meu marido é maravilhoso, você gostava daquilo. Hoje as pessoas estão tão sem tempo que ou você entra pra aprender alguma coisa, ou você nem segue, ou você passa batido, não tá falando nada de importante. Vai aprender, você para escutar o que aquela pessoa. Tanto que as pessoas de calibre hoje têm crescido bastante. Você vê que tem filósofos, tem pessoas que realmente educam coisas nas redes sociais, grandes empresários que estão crescendo, por quê? Porque tem o que ensinar. Então, você tem que entender que problema você resolve, o que você ensina, o que você melhora na vida de alguém. Eu acho que quando você casa essas 3 coisas, é uma questão de tempo. Mas uma coisa importante, cuidado com as pessoas que acham que não tem resultado. A rede social, ela é como qualquer outra empresa. Você não abre uma empresa e fica rico em 1 semana. As pessoas acham que o digital é assim. A Estelinha faz 1 mês que eu tô fazendo conteúdo. Nossa, não virou nada, vou parar. Oi? Eu não conheço uma empresa que em 1 mês deu um faturamento milionário. Eu nunca soube que a CIA, Magalu, sei lá o quê, elas cresceram em 1 mês. Então, é muito trabalho, é muito suor. É o mesmo trabalho para qualquer coisa. Então, muitas vezes não tem a ver com não dar certo. Ou não crescer. Significa que você desistir antes de ter resultado. Eu tenho uma aluna que uma vez reclamou, nossa, meus vídeos estão muito ruins, eu vou parar. Não vai parar! Não vai parar, vai continuar, você tá no desafio, você vai fazer. 3 posts depois, ela viralizou e cresceu, explodiu. Ou seja, não é uma questão de não dar certo o digital, é uma questão de que você desistiu antes de ter sucesso. Porque se você fizer o arroz com feijão, o trabalho que você tem que ser feito, não tem jeito, as pessoas vão te ver, elas vão te procurar, elas querem o que você tem. A gente se encontrou porque em alguma hora a gente estava no digital ativo. Simples assim. Sim, mas olha só que interessante. Isso é uma coisa que eu gosto de falar muito com a Selma, que é sobre o propósito da CLN. Né? Inclusive a gente está numa discussão com as nossas agências e tal para aprofundar isso nas nossas redes, né? Falar do nosso propósito. Porque muitas vezes o que diferencia uma empresa das demais no mercado é o propósito pelo qual ela se propõe a trabalhar, e esse o que ela faz e o como ela faz, ele está baseado em algum lugar. Né? E o nosso propósito é algo que é muito forte, a gente defende muito isso, a gente fala demais esse propósito. Você acha que isso que você falou da autenticidade passa por aí? A pessoa ou a empresa encontrar realmente esse propósito e realmente ter as suas ações, as suas decisões, as suas estratégias, a base daquilo que está na mesa na hora da conversa, centrada no propósito. Você vê isso como um diferencial? Com certeza absoluta. Sem o propósito, você para no meio do caminho. Toda vez que você tem o porquê muito bem definido lá na frente, qualquer empecilho que aparecer no meio, não, eu quero chegar ali. Não, eu quero chegar ali. Então você atravessa. Quando você não tem o propósito bem definido, entrou um pepino, sabia que não ia dar certo. Não, isso aqui, não sabia. Você desiste. Então o propósito, ele te ajuda a manter no trilho, a não parar. E o digital vai dar muito mais errado que certo. Como a grande maioria das coisas da vida da gente, né? Tudo dá mais errado. Dá muito mais errado que certo. Então, a questão é pra gente aprender, né? Exatamente. Focar no propósito e seguir em frente.
O erro é uma oportunidade de aprendizado. Então, se você olhar para o passado e ver o tanto de coisas que, por exemplo, vamos olhar a gente, né, na CLN e tal. A gente comete um monte de erros, mas os nossos erros nos trouxeram até aqui. É que tem gente que chama erro de fim. E erro é motivo de mudar. Então, por exemplo... Mudar rota. Mudar de rota. Então, por exemplo, eu tenho uma pessoa que é minha aluna, e ela falou pra mim, patrocinado não funciona. Esse patrocinado aí não vira nada, não ganha nenhum seguidor. É uma porcaria, barará, barará, barará. O mundo inteiro usa patrocinado, ele só não funciona pra você, querida, tá bom. Aí, fomos lá e eu falei, tá bom, tá bom. Aí eu falei, me dá aqui seus criativos. Então eu olhei pros criativos dela e falei, você vai mudar. Você não tem a palavra tal no criativo, você tem que colocar. Ela colocou, pum, um monte de seguidor, um monte de gente apareceu. O que acontece? A pessoa prefere desistir que encontrar o erro. A pessoa prefere desistir que encontrar o erro. No mundo digital, muita coisa é teste. Você coloca a prova para ver o que a sua audiência acha. Você faz um post nada a ver que explode. E aí um post todo trabalhado que você falou, nossa, esse aqui vai arrebentar. Ninguém curte. E aí você dá aquela brocha e fala, putz, tinha tudo para dar certo, não funcionou. Então assim, quanto mais você aprende a consertar o erro ou refazer e fazer de novo, o digital ele é um trabalho de refazer e fazer de novo, refazer e testar, refazer e testar, até acertar. Sim, o marketing ele vem numa pegada de experimentação, né? Antigamente, se você olhar 40 anos atrás e hoje é completamente diferente. Hoje a gente quer entregar, testar rapidamente, escutar o cliente rápido para ajustar mais rápido ainda e poder seguir o caminho, né? Eu não quero levar algo já totalmente pronto para o meu cliente, porque se o cliente não gostar, pronto, gastei um tempão para de repente desenvolver alguma coisa, um produto, um serviço que seja. E se eu errar a mão ali, pronto, gastei todo aquele tempo. Eu quero entregar algo para o meu cliente e avaliar rapidamente essa percepção dele. E nesse sentido, Estela e Selma, a gente vem num mundo cada vez mais exponencial, cada vez mais com mudanças rápidas acontecendo. E um dos pontos mais importantes da nossa vida é continuar aprendendo o tempo todo, né? Porque é igual você falou, Estela, se a gente está no início de tudo isso, quer dizer que se a gente repetir essa conversa daqui a um ano, muita coisa do que a gente falou hoje já mudou tudo. Eu tenho curso que eu fiz há 2 anos que eu tenho que refazer, porque mudou tudo. Como você aprende? Quero saber como que você aprende. Tipo, a gente precisa aprender o tempo todo. Quais os meios que você usa hoje para se manter atualizada e em constante aprendizagem? Primeiro que depois que inventaram o Google, não existe não sei fazer isso. Então, por exemplo, não sei fazer stories. Então troco não sei fazer com tenho preguiça de pesquisar. Porque se eu quero separar do meu marido, está no Google, como divorciar do meu marido. Quero consertar a privada, está no Google, como consertar a privada. Estou com dor de barriga, como melhorar a dor de barriga, está no Google. Então, quando alguém pergunta para mim, mas onde eu posso me atualizar? Vai no Google tem tudo, já começa daí. Segunda coisa, você tem que olhar quem são os mentores, as pessoas que colocam a sua bateria para carregar. Também acabei de falar isso num podcast, vou repetir aqui. Eu tenho as pessoas que carregam a minha bateria. Celular sem carga, desliga. As pessoas sem carga, desligam. Você tem que entender onde eu ponho a minha carga. Eu vou fazer curso com o Caio Carneiro, eu gosto do Flávio Augusto, Thiago Nigro, Joel J. Essa é uma turma que eu faço questão de estar em tudo quanto é mentoria, em tudo quanto é coisa presencial deles. Eu também gosto. Por quê? Por quê? Porque recarrega as minhas baterias. Com certeza. Ou seja, eu produzo muito mais. Um celular carregado, ele é mais rápido, você consegue falar, você fala em qualquer lugar, pega melhor a internet. Onde você carrega a sua bateria? Você tem que saber. Então, eu busco coisas no Google. Eu agora baixei um aplicativo que é o 12 Minutos, que tem vários livros resumidos em 12 minutos, né? Aquelas que fazem uma propaganda e 12 minutos vão patrocinar o podcast da CLN. Mas assim, por exemplo, lá, o que eu faço? Eu gostei dos 12 minutos, eu anoto e compro o livro. Porque eu achei tão bom que vale a pena comprar o livro. Então, que eu percebo? É o tempo inteiro. E muitas pessoas acham que é só aprender coisas específicas. Por exemplo, eu vendo carros, então eu preciso saber tudo sobre carro. Querido, vai fazer um trabalho de autoconhecimento, vai fazer uma coisa de desenvolvimento pessoal. Quanto mais você se desenvolve, coisas maravilhosas começam a acontecer na sua vida. Você vende melhor, você atinge coisas melhores. Então, assim, eu sou a pessoa do autoconhecimento. Eu faço muito curso de venda, de melhoria pessoal, porque isso vai me trazendo novos resultados em outras coisas, em outras áreas da minha vida. Você não vai mal em uma área só. Então,
eu me atualizo o tempo inteiro assim. É Google, é curso, é palestra e entender onde você coloca a sua tomada. E mais importante do que isso, entender pra quem você é tomada também. Porque isso tem a ver com a sua pergunta lá atrás. Né? Como as pessoas fazem sucesso nas redes sociais. Quando ela entende que tipo de tomada ela é, quem precisa dela. Então eu tenho as pessoas que eu sou tomada, como eu tenho os meus mentores que são tomadas pra mim. Sim. E eu queria falar um negócio pra você. Que eu citei já o nosso almoço, né? O que eu, assim, gosto muito de te ouvir, Estelinha, é descomplicar a vida. Descomplicar, né? Então a gente tá almoçando, não, pega aí o celular, já vamos falar que a gente tá aqui, quem que vai... É tudo muito... É isso que você falou tudo, é trazer pro real. Não tem que, depois eu vou pegar a foto e vou colocar que a gente almoçou e tal. É tudo muito leve, é bacana, porque aí sobra tempo e sabe, pra você investir em você. Isso que você está falando é uma coisa muito importante do descomplicar, porque as pessoas põem regras onde não existem. Então, por exemplo, Estelinha, eu não consigo fazer stories porque eu trabalho muito. Queridos, stories, eles são feitos na hora que você está trabalhando. Inclusive, se você parar de trabalhar para fazer stories, você nem precisa fazer o stories. Porque você faz durante o trabalho. Por exemplo, Estelinha, não se faz stories num podcast. Quer ver que faz? Olha só. Por exemplo, nós estamos aqui, fazendo um podcast. Olha, quer ver? Todo mundo diz que não se faz stories no podcast. Para tudo, que história é essa que não faz stories no podcast, gente? Nós estamos no meio do podcast, olha lá. Hoje tá rolando um podcast com essa galera que é craque em network. E ainda temos, gente, um pessoal aqui, profissa em vídeos. Nós estamos fazendo um conteúdo digital que vocês vão pirar, depois eu vou pôr pra vocês assistirem, tá bom? E sabe o que eu tô fazendo aqui? Stories durante o podcast, pra provar que a gente pode fazer o que a gente quiser, a hora que a gente quiser. Essa história de não tenho tempo pra fazer stories, não dá tempo. Você tem que fazer na hora que você tá trabalhando, porque não tem regra. Quando você sai da casinha, você tem mais sucesso. Então eu acabei de fazer um stories durante o podcast. Só que pode ser que alguém fale assim, então não deu tempo de fazer stories, porque a gente entrou no podcast. Então, aí não ia fazer. Você viu que você mistura? Então, mas olha só, aí não dá pra fazer. Não dá pra fazer porque você pôs essa regra desnecessária na sua vida. Abre, contextualiza. Pera aí que nós estamos no podcast, mas o de tal não pode ficar fora. Tá aqui hoje, nós estamos com a fulana de tal. Aí você viu como é que é um dom misturado, né? Por exemplo, nossa, eu amaria, eu tenho essa veia de brincar, de divertida, né? Mas eu ainda não quebrei. Ai, será que eu vou ser? Ainda tenho, por que não? Não tenho vergonha de falar. Eu tenho medo, sei. Vamos então fazer um seu? Cadê seu celular? Fala assim, será que tá ridículo? Imagina se eu vou pegar, olha, eu tô aqui. Então, isso é aprendível. Essa é a minha pergunta pra você. Isso é treinável. É treinável. E uma coisa importante. Você não precisa fazer como eu faço. Sim. Porque isso é um problema. A pessoa fala assim, mas é lógico. Olha como ela é. Então faça como você é. Sim. Talvez você não ia falar, gente! Você ia falar assim, vamos parar um pouquinho o podcast pra fazer um vídeo, porque é muito importante. Estamos aqui falando pra vocês da importância, não sei o quê. Vou fazer um vídeo aqui. Você abriu o vídeo. Hoje eu tô com uma pessoa super importante aqui. E eu tô gravando no podcast pra vocês verem a importância do visual digital. Que é estar ali. Você vai fazer do seu jeito. Uhum. O grande problema é que as pessoas olham alguém falar e justificam. Não vou fazer porque eu não sou assim. Mas quem disse que você precisa ser assim pra fazer isso? O segredo do sucesso está em você fazer o que quiser com as ferramentas emocionais que você tem. Então faz o seu tom, do seu jeito, mas faça. Por quê? Porque o que limita você é a regra que você enfiou, que não existe. Pode ser que você escute de alguém. Não, esqueci de fazer um stories porque a gente começou o podcast e não deu tempo. Oi? A gente não fez antes do podcast, a gente fez durante o podcast. E essa é a diferença. Perfeito. Amei. Espetáculo. Olha só. Cara, você falou aí do autodidatismo, né? Eu acho que é uma das coisas que a gente vem mais discutindo dentro da CLN também, principalmente em reuniões de liderança, entre nós. Acho que o autodidatismo talvez seja a melhor forma de educação que exista, né? Talvez a única, né? Do meu ponto de vista, acho que é a única, ou a melhor, né? Para não falar que é a única. Além de você poder ler, estudar e escutar os seus mentores para construir conhecimento, uma das coisas que eu andei buscando desenvolver nesses últimos tempos é ler rápido. Então, por exemplo, hoje eu pego um livro de 200 páginas e leio ele em 2 horas.
Aí você fala, mas você lê tudo? Cara, eu leio e tiro o máximo de conteúdo dali, porque eu coloquei na cabeça que para eu saber sobre um determinado assunto, eu não preciso ser especialista nele. Eu consigo saber um pouco sobre marketing e tirar valor daquilo. Eu consigo sentar com a minha agência e discutir o que eu preciso discutir. Eu posso estudar um pouco sobre comercial e ter valor daquilo. Eu consigo sentar com a Selma e discutir sobre comercial. O mesmo com o financeiro, o mesmo sobre os processos da minha empresa. Eu consigo passar por todas as áreas, ser útil nessas áreas, sem ser um especialista em cada coisa, né? Dentro desses estudos e tudo mais, esse ano eu li um livro muito interessante que chama Spin, né? Porque eu estava precisando estudar um pouco mais sobre comercial, pegar um pouco mais a manha nisso, inclusive para colaborar mais com o time comercial da CLN. E dentro desse livro, várias coisas a gente acabou usando, né, Selma, no nosso dia a dia, nas nossas apresentações e tudo mais. E tem um ponto lá que a gente ouve muito no nosso dia a dia, que é o acompanhamento do processo comercial. Porque a gente senta com a pessoa, a gente faz, né, as perguntas e tal, e etc. Usa a técnica perfeita, igual você falou, a pessoa precisa saber de técnica. Mas o que eu sinto dificuldade nas pessoas muitas vezes, e isso é uma dificuldade minha também. Na hora que eu faço a apresentação, beleza, a CLN é um produto que eu não vou bater o martelo logo de cara, eu preciso ter um acompanhamento com aquela pessoa. A gente fica naquele sentimento assim, começa a ficar no pé daquela... Chato. Eu viro chato. Se eu deixar demais, né, muita distância, ela vai embora, ela me escapa. A culpa de outro, inclusive. Onde está esse equilíbrio? Como que eu não me torno chato nesse acompanhamento, mas também não dou tanta distância a ponto dela sumir, do meu cliente ir embora, né? Então eu acho que isso pode ser um problema de muitas empresas, é um problema que a gente veio desenvolvendo na CLN. Na minha outra empresa, quando eu trabalhava com consultoria, esse era um problema meu, esse acompanhamento, porque eu não queria ser o chato para ficar enchendo o saco ali do meu potencial cliente, mas também, se eu falo com ele hoje e deixo um mês, ele não vai nem lembrar que eu existo. Onde está esse equilíbrio, Esther? Esse equilíbrio está em o vendedor entender que é ele que comanda o passo de venda. O que acontece? Tem uma diferença entre você ser chato e profissional. Então, vou dar um exemplo. Conversei com a Selma. Oi, Selma. A Selma me ligou. Estelinha, como funciona a sua mentoria? Funciona assim, assim, assado. Mandei isso, apresentei, mostrei quem que já teve resultado, fiz toda a apresentação perfeitinha, tecnicamente. Tá bom, vou falar com meu marido e te chamo. Isso é um problema. Porque se eu deixei ela falar com o marido e ela me chamar, se eu falar, e aí? Eu já fui uma pessoa que estou passando na frente dela, uma vez que ela disse pra mim que vai falar com o marido e vai me chamar. O vendedor profissional, ele nunca deixa a decisão de próximo contato na mão do cliente. Então, por exemplo, falar com meu marido e chamo você. Você vai falar com o seu marido, hoje é quarta-feira, sexta-feira de manhã eu te mando uma mensagem pra gente conversar. Eu decido quando eu vou falar com ela, porque quando eu chamá-la sexta-feira de manhã, eu passei a ser profissional e não chata. Porque eu combinei. O que o vendedor faz? Eu vou dar uma olhadinha, depois eu falo com você, então tá bom. E aí, deu uma olhadinha? Ainda não. E aí, deu uma olhadinha? Ainda não. E aí, deu uma olhadinha? Porra! Não quero falar uma palavrão aqui no seu é verdade. Que parte que você é profissional? Vou dar uma olhadinha e vejo. Então vamos fazer assim, hoje é quarta-feira, acho que até sexta você consegue tomar decisão, porque eu vejo que você é uma pessoa muito assertiva em tomar decisões, né? Né? A pessoa já... claro que eu sou assertiva. Então, sexta-feira, às 8 horas, eu entro em contato com você. Sexta-feira, às 8 horas, eu passo a ser profissional, não chata. Oi, Selma. Tô entrando em contato com você, a gente combinou, ou seja, pelo WhatsApp. E aí, você conversou com seu marido? Deixa eu te perguntar, você vai preferir fazer no Pix ou você prefere dividir no cartão? Por quê? Porque eu já chamo pra venda. Eu já trato aquilo como uma venda feita. Aí a pessoa, não consegui falar com meu marido. Sério? Aí ele viajou. Quando ele volta? Ele volta dia 15. Dia 16 eu entro em contato com você então. E põe na minha agenda. Por quê? Porque eu passo a ser alguém profissional. A chatice é a desculpa do cara que não conseguiu profissionalizar. Por quê? Porque ele fica lá, e aí? Nossa, vou mandar de novo, esse cara está me enrolando. Esse cara tá te enrolando. Porque força ele até ele falar não pra você. Por quê? Porque nem sempre o não é um ponto final pro resto da vida. Eu falo isso pra todo mundo. Não é um ponto final pro resto da vida. Levanta a mão quem nunca falou, não volto com aquele filho da mãe, foi lá e ficou com o cara. Quem é que nunca falou, eu nunca mais vou ficar com fulano, foi lá e ficou com o ex-namorado. Quer dizer, isso já aconteceu, você muda de decisão. Então lá na frente ele pode ser alguém que você vai oferecer de novo. E também não confundir objeção, por exemplo, mas eu tô achando caro. A
pessoa já fala, ela não quer, achou caro. Não, ela não quer não, ela disse que tá caro. Se ela não quisesse, ela ia falar, não quero. Está caro, ele disse pra você não me convenceu ainda. Vai ter que me explicar de novo. E aí você vai com outra abordagem, trazendo valor pra subir aquela questão relacionada ao valor, né? E você vai trabalhando, mas tá relacionado a quê? Ou tá caro? Quanto custa não fazer? Quanto custa ficar nessa de que você não conhece ninguém? Que você não faz network? Enfim. Mas então, quando você profissionaliza e você entende que quem toma a decisão de contato de venda é o vendedor, acabou o problema com chatice. Eu quero aproveitar aquela pergunta que eu falei, Wender, para a Estelinha. Estela, eu tenho trazido para o nosso campo a questão assim, mas isso tem também a questão de ser genuíno, é seu jeito, é o meu, né? E de todas as técnicas que a gente está falando, né? Do equilíbrio. Eu, de verdade, se alguém estiver assistindo, pode falar, Selma, eu dificilmente, eu não me lembro de ter levado um fora. Fala, para de me encher meu saco. Eu nunca fiz isso. Eu tenho 3 filhas, você conhece elas, né? Então assim, mãe, mas você já falou que essa pessoa, não sei quantas vezes, ela ainda não respondeu. Eu não sei se é interno, você pode até, é uma pergunta que eu queria para a Selma mesmo. Eu vou, com um jeitinho, eu dou um tempo, aí eu volto, olha, eu faço exatamente o que você falou. Olha, e se eu vou falar para alguém, né? Fala assim, não, eu tento 3 vezes, não sei de onde saiu essa informação também, são 3 tentativas. 3 tentativas, passo para frente, vou para outro. Eu também vou para o outro, eu não fico só lá, mas eu volto lá. E de repente eu estou em tal lugar e falo, nossa, olha, preciso te falar uma coisa, agora eu acho que você vai se interessar, desta forma eu te vejo. Então fala, ela respondeu. Aí eu vou trabalhando, né? Assim, e procurando também essa questão que você falou, de não ser chata. Mas aonde que eu quero te perguntar, Estelinha, se é um parecer meu, um olhar meu, eu vejo e é mulher. Mas não é estigmatizando não, é mulher. Ela não se posiciona. Se você, vamos falar assim, vamos treinar o comercial, prospecção, né? Contato quente, contato frio, tudo, funil, construção, tudo bem. Você vai ali, você mandou, ela te respondeu e tal. Chega um determinado momento da esteira, ela não fala mais. Então assim, poxa, que bacana, não me interesso por esse produto, que bom, legal. Então eu vou te convidar para um café com negócio, para você estar ali. Sei lá, eu posso convidar, para mim não virou. Assim, eu vou te eliminar daqui, né? Eu tô colocando num campo com várias portas que pode entrar. Mas eu sinto que quando fala assim, quanto mais não, melhor, essa coisa toda. E não é, tem pessoa que não lida, porque a mulher não fala. Ela não fala, que bacana, não. Que legal, aceito. Como que você vê isso? Alguns pontos aí. Primeiro, você é a rainha do network, né? Não é à toa que tem o CLN. Mas, então você já entendeu que o networking cria relacionamentos fortes e que relacionamentos geram vendas. Ou seja, uma pessoa que disse não pra você, ou uma pessoa que ficou em silêncio pra você, você não precisa voltar a falar com ela falando de venda. O problema é que o vendedor, ele acha que o cliente, ele é uma máquina de fazer dinheiro e só. Quando ele entende que se ele se interessar pela pessoa, ele ganha a venda, porque o segredo não tá em você querer ganhar dinheiro, tá em você resolver problemas das pessoas. Quando você tá realmente interessado naquela pessoa, ela sente isso. E aí ela compra de você. Então o que acontece é que você volta falando, escuta, você sumiu, a gente não falou mais, como estão as crianças? Não tem venda. Eu tenho certeza absoluta que você faz isso para começar um contato. Por quê? Porque você é a pessoa do network. E por que às vezes, pode ser que alguém pense, nossa, por que você tem uma empresa de network? Meu, não tem como você fazer venda sem ter relacionamento. E para você ter relacionamento, você tem que saber fazer network. Simples. Não sabe fazer? Tem gente que chega numa roda e não sabe conversar. Eu já cheguei numa roda que uma pessoa ficou muda. Da hora que eu cheguei até a hora que ela foi embora. Ela é uma pessoa que não faz network. Tem problema nisso? Não tem problema. Ela só perde oportunidades. Sim. Então perde a oportunidade de contar do negócio, ela perde a oportunidade. Recentemente eu fui para São Paulo com as minhas amigas. E eu era a única casada.
Então nós sentávamos numa mesa só de solteiro. Então sentou um monte de cara paquerando. O cara sentava pra paquerar e falava, tudo bom? Como você chama? Daniel, o que você faz? Aí ele, eu tenho uma empresa que faz resposta automática no Instagram. Sério? E você e ela tá no Instagram? Não, não tá. O que é? Aí já, não, mas escuta, seu Instagram não tem condição nenhuma, não sei o quê. Tô falando com o cara. Por quê? Porque eu fiz negócio. Elas arrumaram um monte de paquera, eu só fiz negócio a noite inteira. Era uma brincadeira, elas falavam, para de vender! Para de vender! Eu só fiz venda. Para, você tá trabalhando até agora? Eu não tô trabalhando, essa sou eu estou fazendo network. A chance de eu ter um relacionamento legal com esse cara, ligar pra ele em São Paulo pra gente sair pra tomar uma cerveja é muito maior do que ela que ficou na paquera e não vai construir nada. Então assim, primeiro ponto que você me falou, você já é assim. Então por que você consegue fazer isso? Porque o não pra você não é ponto final, porque você tem mais uma chuva de coisas pra conversar com essa pessoa que pode voltar no ponto de venda depois. Se o vendedor entende isso, ele entendeu tudo. Pontos importantes para quem não tem essa facilidade. Por exemplo, mande uma mensagem que ninguém está esperando. Eu acabei de sair hoje de uma consultoria que eu dou numa escolinha numa escola, de uma academia de crianças, que é uma escola de natação também, né? Uma academia infantil. E aí, o que acontece? Eles fizeram uma ação e eles mandaram mensagens. Oi, tudo bom? Recebi uma indicação sua, seu filho nada, ninguém respondeu. Falei, legal, agora vocês vão mandar pra todo mundo. Cadê você? Com um monte de E. Aí o cara falou, você tá louca? Não vou mandar. Falei, não vai? Então me dá aqui que eu mando. Aí ele, não, Esther, me dá aqui. Moral da história, a gente teve resposta, assim, em segundos depois que a gente fez. Verdade. Por quê? Porque a pessoa não tá esperando. Pra alguns depois, o que aconteceu? Você brigou comigo? Eu te fiz alguma coisa? Que você nem me responde, me ignora, me abandonou? Fiz aquele drama. Por quê? Porque a pessoa não está esperando. Que uma pessoa que mandou, olá, recebi uma indicação. É um robô falando com ela. É o falar para, não é o falar com. E aí a hora que eu mandei, cadê você? Ponto de interrogação, choro. O cara mandou, kkkkkk, como você é engraçada. Como você é engraçado. Retornou a conversa. Sai da casinha. Mesma coisa, no treinamento para corretor de imóveis. Você quer investir em 1.300 metros quadrados? 2 suítes? Eu falo, não. Na hora que chega isso no meu celular, eu já mando assim, tudo bom? Vocês estão precisando de um treinamento de vendas pro WhatsApp. Quem que é o seu gerente? Por quê? Porque ninguém vai responder. Eu já pergunto antes, alguém respondeu uma dúvida, alguém te respondeu essa mensagem? Aí o cara responde pra mim, não. Lógico que não, mas é lógico que não. Não tá pessoal. Você tá mandando pra pessoa X, você comprou, às vezes a pessoa... Eu já vi corretor de imóveis que compra uma lista. Como é que você manda um negócio pra uma lista que você comprou? Você nem sabe se a pessoa quer. Se ela tem capital, você não sabe quem é essa pessoa. Então... Verdade. Qual que é o grande segredo? É o relacionamento, é o network. Ô Estela, eu uso esse exemplo que você deu aí, meu e da Selma, né? Então, por exemplo, nos treinamentos que a gente vai fazer, para associado, até nas palestras, quando eu vou falar de network, eu explico o que é network para a CLN. A gente fala muito de relacionamento, né? Hoje a CLN ela forma núcleos de negócios de diferentes cidades. E a gente tem uma comunidade online para conectar todos esses núcleos com essas mulheres empresárias, empreendedoras e conectar todas essas pessoas que estão espalhadas pelo Brasil, de Florianópolis até lá em Recife, né? E eu dou muito exemplo no meio da Selma. Eu falo, cara, a Selma faz network naturalmente, ela faz isso antes de ouvir essa palavra pela primeira vez. Eu já sou uma pessoa com muito mais dificuldade. Eu vou chegar num lugar, eu não vou fazer network, não vou sair conversando com um monte de gente. Eu vejo isso como um problema. É um problema, mas onde que eu fui corrigir isso ou melhorar, de repente, encontrar ferramentas para ultrapassar essas barreiras? Em grupos de network estruturado. Porque é um ambiente que existe uma estrutura para acontecer que potencializa o network. Uma pessoa como a Selma vai destruir, ela vai voar. E uma pessoa como eu, que de repente vou ficar numa roda e vou ficar escutando 98% do tempo e falar 2%, ali eu vou conseguir explorar aquele ambiente porque eu vou estar de acordo com aquele método, aquilo vai me pôr para rodar, né? E foi assim que transformou minha vida desde quando eu conheci essas ferramentas, né? E a CLN veio a partir disso, inclusive. Então, assim, eu concordo com você que, cara, o network, ele precisa acontecer, o network é relacionamento e todas as pessoas conseguem fazer isso. Todas as pessoas podem ter resultado estando no ambiente correto, no ambiente certo, no ambiente que potencializa ela. De repente, se ela tiver mais facilidade como a Selma, ela voa. Se ela for uma pessoa que tem um pouco mais de dificuldade como eu, cara, ela vai andar de qualquer maneira, como eu também consegui os meus resultados lá. Se eu fosse fazer uma venda para o CLN,
se eu tivesse que estruturar uma venda, eu ia falar assim, ó, você tem ideia que o seu maior sócio para a próxima empresa, que você vai explodir, tá num lugar que você pode ser que nunca fale com ele porque você não sabe fazer network? Para isso a gente fez a escola de network, porque é isso. Você não faz a menor ideia onde está o seu próximo parceiro. Eu faço muito isso pelo meio digital. E eu fiz uma imersão com uma menina que é de Cuiabá, que eu nunca tinha encontrado ela pessoalmente. E a gente fez uma imersão, a gente ganhou dinheiro. E você sabe que eu sou nascida em Cuiabá. E aí a gente fez a imersão. Por quê? Porque a gente fez networking de forma digital. Ou seja, você não vai encontrar o sócio de uma empresa que podia explodir, sua, simplesmente porque você não sabe fazer network. Para isso você precisa de uma escola, que é a escola de vocês. Sim, a gente estava na última semana conversando você com escutou o que a Estelinha falou. Tá anotado. Para comentar isso, já que a Selma está me provocando. Toda empresa precisa ser uma escola, né? De toda maneira você precisa ser uma escola, você precisa evoluir pessoas para o negócio evoluir a partir dali. Então de toda maneira nós somos uma escola de network, nós somos uma escola de negócio, as pessoas evoluem aqui, né? É impressionante como as pessoas evoluem num espaço curto de tempo. Não tenho dúvida. É só na CLN? Não acho que é só na CLN, mas na CLN a gente vê de forma muito clara o que 4, 5, 6 meses fazem na vida de uma pessoa, cara. É impressionante como as pessoas mudam, né? A gente conversou com algumas associadas nas semanas anteriores a esse podcast e uma delas falou o seguinte pra gente: cara, eu tinha minha meta de ter a minha loja física dentro de 1 ano. A Mari, né, Céu? Dentro de 10 anos, né? Cara, eu tinha um projeto pessoal e tal, e na CLN, em 1 ano eu conheci a pessoa que me fez acelerar e hoje estou há 1 ano, né, Selma? Na CLN e já tenho minha loja física e tal. Então assim, olha só como ela acelerou o planejamento que ela tinha, as metas profissionais dela, por estar num ambiente onde ela consegue conhecer pessoas, trocar experiências, trocar ideias, sugestões e, cara, experiências transformam, né? E onde que a gente consegue experiências que se transformam? Só se a gente estiver nos relacionando com outras pessoas diferentes, pessoas com conhecimentos diferentes, pessoas que viveram vidas diferentes da nossa. Então acho que esse é o segredo do nosso ambiente, né? A gente conecta pessoas que vão se transformar mutuamente. É isso aí. Logo mais um módulo network no digital. É verdade. Não, eu brinquei com a palavra escola, porque quando a gente começou com a CLN, os núcleos, e a gente levava muito tempo para explicar um conceito, que é um conceito. E eu falo como você, eu me identifiquei a hora que você falou assim, eu falo networking. Atrás do networking tem muita coisa, porque todo mundo vem com essa palavra, todo mundo fica repetindo, né? Eu preciso de network. Eu preciso ir naquele evento porque eu vou fazer network. Eu vou lá naquele evento, às vezes gasta uma grana que não tem, pega aquele monte de cartão e não sabe o que fazer. Ela não sabe como começar. Como que eu vou falar com essas pessoas? Pega aquele monte de contato, não sabe nem mandar mensagem, não sabe falar, não sabe fazer. Então, quando eu quero falar, eu explicava lá atrás, explicava o que era o método, o que era isso, que era... não entendeu? Eu vou de novo. Quer saber de uma coisa? Network se vive, não se explica. Se eu começar a explicar, vai virar palestra. Eu quero que você venha para o núcleo, então vem para cá, vem conhecer, vem fazer. Aí entrei num outro ritmo de trazer para dentro do núcleo. Quantas falam assim para mim: nossa, tudo aquilo que você falou é verdade, quando vê o método rodando. Claro, eu ia mentir, porque às vezes eu falo passo a passo, aí eu fui encurtando. Quando veio a plataforma digital, eu falo assim: a CLN é isso. Aí eu coloco, nós temos os núcleos. Os núcleos é tipo uma escola que você vai desenvolver a fazer o network. Você vai aprender a fazer o network. É a roda ao contrário. Eu não quero que você venha aqui para buscar consumidor. Você vem aqui criar um time de conectores. Você vai ouvir muito falar nessa palavra. Conexão, nós somos rede. Como que eu amarro meu fiozinho no Ender? Quando eu começo a me mostrar para ele de uma forma que fala, puta, que legal, né, o trabalho da Selma. Quando ele começa a levar, eu começo também a ir para a rede dele. Isso é rede. Atrás de uma pessoa, isso é do Caio Carneiro, existem 100 contatos que eu influencio. Se eu estou num grupo de network estruturado, com 20, com propósito, com intenção, eu estou falando de 20 vezes 100.
Como que eu trabalho esse campo? Tem pessoas que ainda falam assim, mas você acredita? Ela fala que indica e não indica. Eu não acredito, você primeiro precisa dar para receber. Quando você está numa conexão, o que você faz pro outro te indicar? E aí é um conceito, e que às vezes você não consegue ser tão clara. Aí eu falo, a plataforma digital, ela é como se fosse o sangue. Ela interliga todos os núcleos, todo o nosso ecossistema, e nós já somos 6 estados. Nossa, que legal! Aí eu aprendi, Estelinha, assim, de estar no digital. Só um minutinho, eu abro a CLN Hub, que é a nossa plataforma, ela fica esperando eu rapidinho. Nossa, mas a sua internet é rápida. Não é não, eu não sei também fazer. Peraí, e eu aprendi sozinha a entrar lá e mostrar a plataforma. A hora que ela entrava... olha aqui, você põe sua foto, você põe isso, você põe aquilo, aqui a gente tá com o pessoal, tal. Eu falei, gente, as pessoas não sabem. Às vezes eu tô falando com a pessoa do ecossistema, ela ainda nem se cadastrou. Então a gente tem que ensinar a navegar também. Sim. Então pra você ver o quanto que a gente tá... É isso aí. Estela, pra gente ir pro Final do nosso podcast, tem 2 coisas que eu queria te perguntar. A primeira delas é a questão das características de um produto ou serviço comparado com os benefícios dele, realmente o valor que você entrega. Talvez esse tenha sido um problema nosso no início, né, Selma? A gente ia falar da CLN, a gente explicava demais as características da empresa, né, de um núcleo, como funciona. E a gente não explorava o diferencial que aquilo ia realmente fazer na vida da pessoa. Quais são os nossos benefícios, que valor que a gente entrega, quais as experiências que as pessoas vão viver aqui. Depois o como funciona o método, cara, ela vai ver lá na hora que ela estiver no núcleo, não precisa explicar agora nos mínimos detalhes, né? Então acho que esse foi um ponto que a gente encontrou que foi um diferencial, sabe, pra gente. Como que você vê isso? Eu quero entender assim, no papel de um vendedor, independente da empresa ou produto, serviço, entender realmente as diferenças. Cara, isso aqui são características do meu produto e é assim que eu transformo a vida da pessoa, explorar isso na minha fala, acho que é aí que está o... Vou dar um exemplo pra você. Você compraria a minha mentoria, porque tem 12 aulas em 3 meses, onde eu ensino sobre tráfego pago, carrossel, Reels, enfim, tá? Ou você compraria a minha mentoria, porque eu tenho uma aluna que ela tinha 200 seguidores e ela foi para 10 mil em 5 meses. Eu tenho uma outra aluna que viralizou e ela foi de 4 mil seguidores para 12 mil seguidores em 2 semanas. E eu tenho uma outra aluna que tinha 17 mil seguidores e aí ela perdeu a conta. E aí ela abriu uma conta com 600 pessoas e vende mais hoje pela conta com 600 pessoas do que ela tinha de 17 mil. O que você acha que vende mais? Segundo. A grande sacada é você entender o que é que o seu cliente busca. O meu cliente não busca aula de carrossel. Ele não busca aula de Reels. Ele quer número de seguidor, ele quer número de venda. Quando você entende o que ele quer, a hora que você começa a vender, primeiro você traz prova social, que é isso que eu fiz aqui. Encontrei de 3 alunas que teve resultado significante, né? E aí ele fala, eu quero isso aí que ela fez em alguém. Nossa senhora, eu quero isso. Primeira coisa. Segunda coisa importante, você valorizar quem são essas pessoas. Então é a fulana, olha aí o Instagram dela. Ou, eu já dei aula pro ciclano. Então às vezes aqui em Ribeirão, como as pessoas se conhecem muito, né? Então eu falo, fulano foi meu aluno. Não acredito. Então você valoriza. Eu dei um treinamento uma vez para uma loja de biquínis, de São José dos Campos. Mentoria as meninas de vendas. Aí eu falei, a hora que você entrega o biquíni, você fala, gente, esse biquíni é demais, né? Dá pra ela entrar no provador. Enquanto ela tá no provador, você conta. Inclusive a blogueira tal veio aqui, ficou maluca, mas não serviu. Você acredita? Precisa, lógico, ser genuíno. Você tem que saber qual que é a história daquele produto. Você não vai inventar uma coisa que não existe. Não adianta eu falar aqui de uma aluna que não existe, alguém assiste o podcast e fala, quem é essa menina que eu nunca soube? Né? Tem que ser real. Mas, por exemplo, aí foi lá, a blogueira veio, experimentou, mas não serviu nela. Você acredita que é o último? Eu potencializei o valor daquilo porque a blogueira quis. Todo mundo, você viu na novela? Tem uma menina com uma roupa assim. Ele é dupla face, você pode usar 2 vezes. Fora que ele combina com uma canga que a gente tem aqui, que é a nossa queridinha. Olha só, a canga queridinha. O que a blogueira quis. Então você tem que olhar coisas que valorizam pra pessoa que tá ouvindo. A hora que ela sai, ela já sai pronta. Se eu não levar agora, ferrou. Alguém vai entrar aqui e levar isso aqui.
Então, você sobe o valor daquilo para que você entregue o preço depois. Assim, a pessoa tem uma percepção, às vezes, de valor muito mais alta do que a que você vai falar. Então, a hora que eu começo a contar isso, então é muito... E aí, o que eu digo é sempre você usar contraste. Você quer vender? Oferece uma coisa com valor mais alto primeiro. Então, por exemplo, eu tenho na minha mentoria individual e em grupo. Quando eu ofereço a individual, eu tenho um valor muito mais alto. E aí eu falo em grupo, a pessoa fala, nossa, adorei em grupo, quero começar. Por quê? Porque a sensação de contraste. Sim. Se eu oferecer só o valor, quando você oferece um único valor, você dá a opção da pessoa responder sim ou não. Quando você oferece 2, você tem a opção de escolher esse ou esse. Então, você trabalhar contraste na hora de oferecer também faz a pessoa... Então, vamos fechar um pacote de vídeos com a Conceito? Vamos. Quanto custa para eu fazer o vídeo? Olha, você tem a opção... Ele vai me dar 2 valores. Você tem a opção completa, que eu fico meia diária na sua casa, faço todas as edições e te entrego 2 Reels por 7 mil reais. Vou chutar, tá? Mas eu tenho também a opção sem o Reels, também faço a mesma coisa, mas o valor é C4. Então ele quer vender esse aqui, ele já tem isso. Então ele coloca pontos aqui a mais. Entendi. E aí ele faz essa sensação de contraste, porque 3 mil reais é caro, mas perto do 7 fica mais barato. Então é usar o contraste, subir o valor e usar o contraste é um segredo de vendas fácil para as pessoas conseguirem vender. Muito legal. Perfeito. Estela, então só para a gente poder encerrar, eu quero dizer o seguinte, muitas pessoas que vão acabar nos ouvindo aqui são mulheres, né? Justamente porque isso vai estar nas nossas redes e tudo mais, mulheres às vezes estão iniciando uma carreira, iniciando um empreendimento, ou às vezes têm o sonho de colocar isso para fora, mas às vezes não está nem no papel para poder tirar. Talvez por medo, talvez por falta de apoio, talvez por N motivos. O que você diria para essa pessoa, para essas mulheres que às vezes estão no início, estão ali com um pouco, muitas vezes por medo? O que você diria para essas pessoas que querem empreender e às vezes estão bloqueados por qualquer motivo que seja? Primeira coisa, procure alguém que já construiu o que você quer. Nada melhor que um caminho trilhado para te dar esperança e trilhar os seus próximos passos. Você pode perguntar. Eu falei para vocês que eu sou mentorado do Caio Carneiro. Eu perguntei para ele, quem foi a primeira pessoa que você contratou? Ele falou, uma secretária. Vai e faz isso. Eu contratei e minha forma de faturamento, organização da minha vida mudou. Você pode trilhar caminhos de outras pessoas, o que você não pode é ficar parada. Puxa, eu queria tanto não existe. Nossa, eu tive uma ótima ideia não existe. Existem ideias que vão pro papel e dão certo. Não existe uma ótima ideia que você não testou. Nada é ótimo que você não testou. Então, assim, você quer fazer? Começa. Como? Procura alguém. Seu problema é no digital? Procura quem ensina no digital. Seu problema é network? Procura quem ensina a fazer network. Seu problema é vendas? Procura quem dá aula de vendas. Seu problema é entender o que tipo de trabalho fazer? Procura uma psicóloga para te ajudar aquilo que você é boa. Enfim, você não pode ficar parado. Se você tem a vontade, vai e faz. Peça ajuda. As pessoas não pedem ajuda. Não pagam o preço, não querem aprender. E aí ela fica o quê? Batendo lata o tempo inteiro, não chega a lugar nenhum. E aí culpam o mundo, o tempo, a crise, o blá, 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 blá. E se vitimizam. Vitimizar é muito mais fácil. Ser vítima. Não vai dar certo. E aí o que eu preciso fazer? Nada, não vai dar certo. Que fácil. É ótimo ser vítima. Agora, se você quer fazer a coisa acontecer, você vai sair do papel de vítima. E o papel de vítima dá um trabalho. Porque daí você fala, eu vou fazer esse negócio acontecer. Aí você vai acordar cedo. Aí você vai fazer o seu curso de Instagram. Aí você vai lá fazer o network. Aí você vai tentar de novo. Aí você vai fazer o post. Aí você vai começar. Aí você vai comprar coisa. Você vai investir. Blá, blá, blá. Até a coisa funcionar. Então, assim, não fique parada. Peça ajuda. É a primeira coisa. Segundo, arruma sua casa no digital. Você vai precisar dela. Cuidado pra você não esperar ter um produto pra depois ir pro digital. Demora pra você vender no digital. Você já tem o produto, mas a audiência não te entende. Se você começa a falar, aparecer, a ensinar qualquer coisa que tá aparecendo, que tá vindo aí pra você, você deixa a audiência aquecida. Na hora que você tem o que vender, você tem pra quem vender. Então, assim, esteja no digital, com ou sem produto, pra que as pessoas te conheçam e a hora que você tiver o que vender, você tem pra quem oferecer. É isso. Muito perfeito. Bom, que delícia ouvir você, viu, Estelinha? Isso aí, eu acho que dava pra gente ficar mais uma horinha aqui. Eu falei pra ela, eu fiz um podcast anteontem de 2h30. Ela, 2h30? Falei, você não sabe o que é assunto que sai desse assunto. Mas é muito legal. E sabe por que vai dando? Porque você vai engajando.
o que você falou, tem vontade de pegar e vai, Isso porque aí. quando você ia encerrar, né, pede ajuda, essa é uma palavra que a gente usa na nossa metodologia. Nesse momento da conexão de mesa, que a gente fala, você tem 2,5 minutos para falar e pedir aonde você quer, o que você quer daquelas pessoas. Se você não sabe, você vai ficar fazendo ali o quê? Olha, eu tô aqui, eu quero chegar aqui, eu preciso de ajuda aqui, né? É isso aí. Muito legal, amei falar com você, viu? Que bom. Perfeito. Muito obrigada pelo convite, obrigada por Obrigada a abrirem você. esse canal também para contar um pouquinho do meu trabalho. E eu tenho certeza que a gente ainda vai crescer muito como parceiros e fazer coisas muito legais que vai mudar a vida de muita gente.